Não é meu bebê. As palavras saíram desesperadas da boca de Amélia, enquanto ela cambaleava na porta da fazenda, segurando um bebê que chorava em seus braços. Davi estava prestes a fechar a porta na cara daquela desconhecida. Mas então, ele viu, pendurado em seu pescoço, um colar de ouro que ele reconheceria em qualquer lugar, com seu nome gravado e uma data que ele tentou esquecer por 7 anos. O sol estava se pondo atrás das montanhas distantes, pintando o céu com tons alaranjados e avermelhados que pareciam sangrar sobre a terra seca. Davi Santos tinha construído aquela fazenda exatamente ali, no meio do nada, a quilômetros da cidade mais próxima, por um único motivo: para não ter que lidar com pessoas, para não ter que olhar nos olhos de ninguém e lembrar do que tinha perdido. Para viver em paz, sozinho, sem precisar explicar nada a ninguém. E agora, ali estava ela. Uma mulher que ele nunca tinha visto na vida, suja de poeira da estrada, com o vestido rasgado no ombro e o cabelo preso de qualquer jeito, segurando um bebê de cerca de 6 meses que chorava com força. O rosto dela estava marcado por lágrimas recentes, e seus olhos castanhos transmitiam um medo tão profundo que chegava a ser assustador. Ela tremia da cabeça aos pés, não só de cansaço, mas de algo mais: terror puro. "Por favor", ela sussurrou, e suas pernas começaram a ceder. Davi se moveu por instinto, segurando-a pelos braços antes que ela caísse no chão de madeira da varanda. O bebê continuava chorando, um choro agudo e desesperado que cortava o silêncio da tarde. "Por favor", ela repetiu, olhando para ele com uma súplica que ele não conseguia ignorar. Davi a ajudou a sentar na cadeira de balanço que ficava ao lado da porta. Amélia não soltou o bebê em nenhum momento, segurando a criança contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O choro do bebê foi diminuindo aos poucos, transformando-se em soluços suaves, enquanto a mulher balançava de leve, murmurava palavras baixinhas que ele não conseguia ouvir direito. "Quando foi a última vez que a senhora comeu alguma coisa?" Davi perguntou, mantendo uma distância segura. Ele não era do tipo de se envolver em confusão alheia. Tinha aprendido da pior maneira possível que ajudar as pessoas só trazia dor de cabeça. Amélia não respondeu. Ela apenas olhou para ele com aqueles olhos cheios de medo, e foi quando a luz do entardecer atingiu seu pescoço que Davi viu. O colar de ouro balançava levemente com o movimento dela, e a medalha pendurada na corrente captou os últimos raios de sol. Davi sentiu como se alguém tivesse socado seu estômago com força. Aquele colar. Ele conhecia cada detalhe daquela peça. A corrente fina e delicada, a medalha oval com bordas trabalhadas e, principalmente, a gravação. Seu nome, Davi Santos, seguido de uma data: 14 de fevereiro, 7 anos atrás, o dia em que ele tinha pedido Júlia Ferreira em casamento. O sangue nas veias de Davi pareceu virar gelo. Suas mãos ficaram frias e ele deu um passo para trás, como se o colar pudesse queimá-lo mesmo à distância. Ele tinha dado aquela joia para Júlia na noite mais feliz de sua vida, acreditando que passariam o resto dos dias juntos. 3 semanas depois, ela tinha devolvido o anel e o colar, dizendo que não podia casar com um simples fazendeiro quando seu pai esperava que ela se casasse com alguém do mesmo nível social da família. "De onde você tirou isso?" A voz de Davi saiu mais áspera do que ele pretendia. Amélia levantou a mão livre e tocou o colar, como se tivesse esquecido o que estava usando. "Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa comunidade. Se inscreva para não perder histórias emocionantes como essa. É gratuito e você nos ajuda a continuar trazendo conteúdo que emociona. Escreva também nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Esse colar pertencia à minha irmã", Amélia disse com a voz trêmula. "Júlia." O nome caiu entre eles como uma pedra jogada em um lago tranquilo, criando ondas que se espalharam pelo silêncio da tarde. Davi sentiu o chão se mover sob seus pés.
Júlia. Ele não ouvia esse nome há anos. Tinha treinado sua mente para não pensar nela, para não lembrar do sorriso dela, da forma como seus olhos brilhavam quando riam juntos, de como ela segurava a mão dele enquanto caminhavam pela fazenda, planejando o futuro que nunca aconteceu. Júlia está morta, Davi. As palavras de Amélia foram como uma faca enterrada em seu peito. Ela morreu há 6 meses. Logo depois que essa bebê nasceu. Davi olhou para a criança nos braços de Amélia. O bebê tinha parado de chorar e agora o observava com olhos grandes e curiosos. Tinha o cabelo escuro e fino, a pele clara e alguma coisa na forma do rosto que parecia familiar, mas ele não conseguia identificar o quê. Sinto muito pela sua perda, Davi disse automaticamente, ainda processando a informação. Júlia estava morta. A mulher que ele tinha amado, que tinha partido seu coração em pedaços, não existia mais. Ele deveria sentir alguma coisa, tristeza, raiva, qualquer coisa. Mas tudo o que conseguia sentir era um vazio estranho. Mas isso não explica o que a senhora está fazendo aqui. E por que está dizendo que esse bebê não é seu? Amélia fechou os olhos por um momento, respirando fundo, como se estivesse reunindo coragem. Quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que não existia antes. Porque essa bebê não é minha, ela disse devagar, enfatizando cada palavra. Ela é de Júlia. E antes de morrer, minha irmã me fez prometer uma coisa. Amélia olhou diretamente nos olhos de Davi, e o que ele viu ali fez seu coração disparar. Ela me fez prometer que eu traria Isabela até você, porque você tinha o direito de saber. O direito de saber o quê? Davi perguntou, mas uma parte dele já estava começando a entender. Uma parte dele que não queria acreditar, que se recusava a aceitar o que aquelas palavras significavam. Amélia apertou a bebê com mais força, como se estivesse se preparando para o impacto de suas próprias palavras. O direito de saber que você é o pai dela. O mundo de Davi parou. O vento que soprava suavemente pelas árvores pareceu congelar. O som distante dos pássaros sumiu. Tudo que existia era aquela mulher, aquele bebê e aquelas palavras impossíveis ecoando em sua mente. Mas antes que ele pudesse processar, antes que pudesse perguntar, negar ou exigir explicações, outro som cortou o silêncio da noite que começava a cair. O som de motores potentes rugindo na estrada de terra. O som de veículos se aproximando em alta velocidade. E quando Amélia ouviu, seu rosto ficou branco como papel. Eles me encontraram, ela sussurrou. E o terror absoluto em sua voz disse a Davi que fosse quem fosse que estivesse vindo, a situação estava prestes a ficar muito, muito pior. Davi olhou para a estrada empoeirada que levava até sua propriedade. As luzes dos faróis cortavam a escuridão crescente como facas e o barulho dos motores ficava cada vez mais alto. Eram pelo menos 3 veículos, talvez 4, todos vindo a toda velocidade. Poeira subia no ar, formando nuvens que pareciam fantasmas no crepúsculo. Entre, Davi disse, e não foi um pedido. Ele pegou Amélia pelo braço, ajudando-a a se levantar da cadeira. Ela estava tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. Agora! Amélia não discutiu. Ela entrou cambaleando na casa, segurando Isabela contra o peito. Davi olhou mais uma vez para a estrada. Os veículos estavam a menos de 1 minuto de distância, e então entrou, fechando a porta atrás de si. A casa era simples, com móveis básicos e poucos enfeites. Uma sala de estar conectada à cozinha, 2 quartos nos fundos e uma lareira de pedra que ele raramente usava. Amélia ficou parada no meio da sala, olhando ao redor como um animal encurralado procurando uma saída. Quem são essas pessoas? Davi perguntou enquanto ia até o armário perto da porta e pegava sua espingarda. Ele verificou se estava carregada, e o som metálico do ferrolho sendo puxado ecoou pela casa. Ernesto Almeida,
Amélia respondeu, e só de falar o nome, ela pareceu encolher. O marido de Júlia. Ele acha que Isabela é filha dele. Quando eu fugi com ela, ele ficou furioso. Disse que ia me processar por sequestro. Disse que ia me colocar na prisão e recuperar a filha dele. Mas você disse que a bebê é minha. Davi ainda não conseguia processar aquela informação. Ele olhou para Isabela, que tinha voltado a chorar baixinho, incomodada com a tensão no ar. Como isso é possível? Júlia e eu terminamos há 7 anos. Ela se casou logo depois. 2 meses depois. Amélia corrigiu, e havia amargura em sua voz. Júlia se casou com Ernesto 2 meses depois de terminar com você. Meu pai arranjou tudo. Ele nunca aceitou você, Davi. Dizia que um fazendeiro não era bom o suficiente para a filha dele. Ernesto tinha dinheiro, contatos, posição social. Era tudo o que meu pai queria para Júlia. Os veículos pararam em frente à casa. Davi ouviu portas batendo, vozes masculinas conversando baixo, passos pesados se aproximando da varanda. Ele apagou as luzes da sala, deixando apenas a luz fraca que vinha da cozinha. Mas se terminamos há 7 anos, como essa bebê pode ser minha? Davi insistiu, mantendo a voz baixa. Ele precisava entender o que estava acontecendo antes de enfrentar quem quer que estivesse lá fora. Amélia se moveu para o sofá e sentou, ajeitando Isabela nos braços. O bebê tinha parado de chorar e agora parecia cansado, os olhinhos piscando devagar enquanto lutava contra o sono. Porque você e Júlia se encontraram uma última vez, Amélia disse suavemente. Na noite antes dela se casar com Ernesto, ela veio até você, veio até essa fazenda. Vocês passaram a noite juntos. Davi sentiu como se tivesse levado um soco. As memórias voltaram com força. Júlia aparecendo na porta dele tarde da noite, chorando, dizendo que tinha cometido um erro, que não queria casar com Ernesto, que ainda amava Davi. Eles tinham ficado juntos aquela noite e pela manhã ela tinha ido embora. No dia seguinte, ele soube que ela tinha se casado mesmo assim. Ela nunca me disse que estava grávida. Davi murmurou, mais para si mesmo do que para Amélia. Nunca tentou entrar em contato. Porque quando ela descobriu a gravidez, já estava casada, Amélia explicou. Ernesto ficou feliz com a notícia. Júlia decidiu não contar a verdade. Disse para todos que o bebê tinha chegado um pouco antes do tempo. Ernesto acreditou. Todo mundo acreditou. Do lado de fora, alguém bateu na porta. Não foi uma batida educada. Foi forte, autoritária, o tipo de batida que exige atenção imediata. Amélia Ferreira! A voz que chamou era grave, controlada, mas carregada de raiva contida. Eu sei que está aí dentro. Saia agora e traga minha filha. Não vou pedir 2 vezes. Davi olhou para Amélia. Ela tinha fechado os olhos e estava respirando fundo, tentando se acalmar. Isabela tinha finalmente adormecido em seus braços, alheia ao perigo que a cercava. Quanto tempo você tem? Davi perguntou baixinho. Como assim? Quanto tempo desde que você fugiu com a bebê? Amélia pensou por um momento. 3 dias. Peguei Isabela e saí no meio da madrugada. Dirigi sem parar, só parando para trocar ela e dar comida. Eu sabia que ele viria atrás, mas pensei que teria mais tempo. 3 dias não é muito, Davi comentou. Ele deve ter gente procurando por você em todos os lugares. Amélia! A voz lá fora soou novamente, mais impaciente agora. Estou perdendo a paciência. Você cometeu um crime grave, sequestro de menor. Eu tenho todo o direito de arrombar essa porta e recuperar o que é meu. Davi caminhou até a janela e espiou por uma fresta na cortina. Havia 4 homens lá fora. Um deles estava na varanda, parado em frente à porta. Tinha que ser Ernesto. Alto, bem vestido mesmo depois da viagem, com uma postura que gritava dinheiro e poder. Os outros 3 estavam espalhados pelo terreno e todos carregavam armas nas mãos. Há uma porta nos fundos, Davi disse para Amélia. Pela cozinha.
Leva direto para o estábulo, meu cavalo está lá. Você pode pegar ele e... Não, Amélia o interrompeu com firmeza. Eu já fugi demais. Já passei 3 dias olhando por cima do ombro com medo de ser pega. Não vou mais correr. Então, o que você pretende fazer? Amélia olhou para ele, e pela primeira vez desde que chegou, havia algo além de medo em seus olhos. Havia determinação. Pretendo ficar aqui e fazer Ernesto entender a verdade. Isabela não é filha dele, ela é sua, e ele não tem direito sobre ela. Davi ia responder quando o som de madeira estalando encheu a casa. Ernesto tinha chutado a porta com força, testando sua resistência. A porta era sólida, feita de madeira grossa, mas não aguentaria muitos chutes como aquele. Última chance, Amélia! Ernesto gritou. Ou você sai por vontade própria, ou eu entro aí e pego o que é meu. Davi tomou uma decisão. Ele colocou a espingarda apoiada na parede ao lado da porta e destravou a fechadura. Antes que Amélia pudesse protestar, ele abriu a porta e ficou cara a cara com Ernesto Almeida. O homem era mais ou menos da idade de Davi, talvez alguns anos mais velho, com cabelos escuros começando a ficar grisalhos nas têmporas. Tinha uma expressão dura no rosto, mas Davi notou as olheiras profundas, os ombros um pouco caídos. Não era só raiva o que ele via ali, era cansaço, era dor. Quem é você? Ernesto perguntou, estreitando os olhos. Essa é minha propriedade, Davi respondeu calmamente, e você está invadindo ela. Não me interessa de quem é a propriedade. Amélia Ferreira está aí dentro com minha filha, uma filha que ela roubou de mim. Saia da frente. Ou o quê? Davi cruzou os braços, bloqueando a entrada. Você vai atirar em mim, na frente de testemunhas? Ernesto olhou para os 3 homens espalhados pelo terreno e então voltou a atenção para Davi. Você não sabe com quem está mexendo. Eu tenho advogados, tenho contatos na polícia. Posso fazer sua vida virar um inferno. Talvez, Davi concordou. Mas agora, neste momento, você está na minha terra sem permissão. E pela lei, eu tenho todo o direito de defendê-la. Mas Davi ainda não sabia que Ernesto não tinha vindo sozinho apenas pela força. Ele tinha vindo porque acreditava, com cada fibra do seu ser, que aquela bebê era tudo que lhe restava da mulher que ele tinha perdido. E homens desesperados são capazes de qualquer coisa. A tensão no ar era tão densa que parecia possível cortá-la com uma faca. Davi mantinha sua posição na porta, bloqueando a entrada, enquanto Ernesto o encarava com uma mistura de raiva e desespero. Atrás dele, na penumbra da sala, Amélia segurava Isabela, que tinha acordado e começado a resmungar baixinho, sentindo a tensão ao redor. Eu não quero problemas com você, Ernesto disse, e sua voz tinha perdido um pouco da arrogância inicial. Agora soava mais cansada, mais humana. Só quero minha filha de volta. Amélia não tem direito de tirá-la de mim. Entre! Davi disse de repente, dando um passo para o lado. A surpresa no rosto de Ernesto foi evidente. Vamos conversar como pessoas civilizadas, mas seus homens ficam lá fora. Ernesto hesitou, claramente desconfiado, mas então acenou para os 3 homens que esperavam no terreno. Fiquem aí. Não façam nada a menos que eu chame. Ele entrou na casa e Davi fechou a porta atrás dele. Amélia tinha se levantado do sofá e ficado de pé, segurando Isabela com mais força. O bebê chorava agora, um choro que ia ficando mais alto, mais urgente. Ela está com fome, Amélia disse, olhando para Isabela com preocupação. Preciso alimentá-la. Então alimente, Ernesto respondeu, mas sua voz soou estranha. Ele estava olhando para o bebê com uma expressão que Davi não conseguia decifrar. Saudade? Dor? Algo mais complicado? Amélia foi até a cozinha e Davi a seguiu, ajudando-a a preparar uma mamadeira com o leite que ele tinha na geladeira. Ernesto ficou na sala, mas Davi podia sentir seus olhos observando cada movimento. Júlia morreu há 6 meses. Ernesto disse de repente, quebrando o silêncio.
Sua voz estava baixa, controlada, mas havia uma dor profunda ali. Complicações no parto. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas não foi suficiente. Ela se foi antes mesmo de conseguir segurar a bebê direito. Davi sentiu um aperto no peito. Júlia. A mulher que ele tinha amado. A mulher que tinha escolhido uma vida diferente, longe dele. Morta. Sinto muito, Davi disse, e era sincero. Isabela é tudo o que me resta dela, Ernesto continuou. A única coisa boa que saiu daquele casamento. E então, Amélia aparece, me acusando de coisas horríveis, dizendo que não tenho direito sobre minha própria filha, e foge com ela no meio da noite. Você consegue entender como me sinto? Amélia voltou para a sala com a mamadeira pronta. Ela sentou no sofá e começou a alimentar Isabela, que parou de chorar imediatamente e começou a sugar com vontade. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de coisas não ditas. Ernesto, Amélia finalmente falou, sem tirar os olhos de Isabela. Júlia me contou a verdade antes de morrer. Ela me fez prometer que, se algo acontecesse com ela, eu tiraria Isabela de você. Por quê? Ernesto explodiu, e a dor em sua voz era real. Por que ela faria isso? Eu amava Júlia, dei tudo a ela. Uma casa linda, roupas caras, tudo que ela podia querer. Mas não deu amor. Amélia respondeu suavemente. Não do jeito que ela precisava. Júlia era infeliz, Ernesto, muito infeliz. Isso não é verdade. Mas a voz de Ernesto estava falhando agora. Ela nunca reclamou, nunca disse nada. Porque ela tinha medo de você, Amélia disse, e agora olhou diretamente para ele. Medo da sua raiva, medo do que você faria se ela contrariasse você. Júlia viveu 7 anos andando em ovos, tentando não te irritar, tentando ser a esposa perfeita que você queria que ela fosse. Você está mentindo. Ernesto deu um passo à frente, os punhos cerrados. Davi imediatamente se colocou entre ele e Amélia, uma presença silenciosa, mas firme. Eu não estou mentindo. Amélia continuou, a voz tremendo um pouco, mas não cedendo. E tem mais. Isabela não é sua filha, Ernesto. Júlia estava grávida antes de casar com você. Grávida do homem que ela realmente amava. Ela passou todos esses anos vivendo uma mentira porque tinha medo de você. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Ernesto ficou parado, processando as palavras. E Davi podia ver o exato momento em que elas realmente atingiram. Viu a negação, a raiva, a dor, tudo passando pelo rosto do homem como ondas quebrando na praia. Não, Ernesto sussurrou. Não, isso não pode ser verdade. Isabela é minha. Ela tem que ser minha. Olhe para ela. Amélia pediu suavemente. Olhe de verdade. Você alguma vez notou como ela não se parece com você? Como não tem nenhuma das suas características? Se você está acompanhando essa história e ela está mexendo com suas emoções, deixe sua curtida aqui embaixo e me conta nos comentários. Você acha que Ernesto vai aceitar a verdade? Sua opinião importa muito para essa comunidade. Ernesto finalmente olhou. Realmente olhou para o bebê nos braços de Amélia. Isabela tinha terminado a mamadeira e agora olhava ao redor com aqueles olhos grandes e curiosos. Olhos que não eram castanhos escuros como os de Ernesto. Olhos que tinham um tom diferente, mais claro. Ela tem os olhos de Júlia, Ernesto disse, mas sua voz estava incerta agora. Júlia tinha olhos castanhos escuros, Amélia respondeu. Como os meus, como os de todo mundo na nossa família. Isabela não tem. Davi tinha ficado em silêncio até aquele momento, processando tudo o que estava sendo revelado. Mas agora ele se aproximou, olhando para a bebê nos braços de Amélia. E foi quando ele viu. Realmente viu. Os olhos de Isabela eram verde claros, exatamente como os dele.
Não era só isso. Quanto mais ele olhava, mais detalhes ele notava. O formato do rosto, a pequena covinha no queixo, o jeito como ela franzia a testa quando estava concentrada em alguma coisa. Todos os traços que ele via no espelho toda manhã. Meu Deus, Davi murmurou, sentindo suas pernas fraquejarem. Ele teve que se apoiar no braço do sofá. É verdade, ela é minha filha. Amélia olhou para ele e assentiu, os olhos brilhando com lágrimas. Júlia me fez prometer que eu traria ela até você. Disse que você tinha direito de saber, que você era um homem bom, melhor do que qualquer um que ela tinha conhecido. Disse que se arrependeu todos os dias de ter te deixado. Ernesto tinha ficado pálido. Ele se afastou, cambaleando até a parede e se apoiando nela como se precisasse de suporte para continuar de pé. 7 anos, ele sussurrou. 7 anos acreditando que tinha uma família, que tinha algo real. Ernesto. Amélia começou, mas ele levantou a mão, pedindo silêncio. Deixe-me processar isso, ele disse, a voz quebradiça. Só me dê 1 minuto. Davi olhou para a bebê, sua filha, e sentiu uma onda de emoções que ele não sabia como nomear. Medo, alegria, confusão, responsabilidade, amor. Sim, amor. Instantâneo e avassalador, como se algo dentro dele tivesse despertado depois de anos adormecido. Mas a noite ainda não tinha terminado, e o pior ainda estava por vir. Os minutos que se seguiram foram carregados de um silêncio pesado. Ernesto tinha se afastado para o canto da sala, de costas para todos, os ombros tensos. Amélia continuava no sofá, embalando Isabela suavemente. O bebê tinha voltado a dormir, alheio ao turbilhão emocional ao seu redor. Davi ficou em pé, dividido entre observar sua filha e manter um olho em Ernesto, sem saber o que o homem faria quando finalmente processasse tudo. Foi Ernesto quem quebrou o silêncio. Quando se virou, seu rosto estava transformado. A raiva tinha sido substituída por algo mais perigoso, uma dor profunda misturada com ressentimento. Então tudo foi uma mentira, ele disse, e sua voz estava estranhamente calma agora. Calma demais. Cada dia, cada momento que passei com Júlia, tudo baseado em uma mentira. Júlia não teve escolha. Amélia tentou explicar. Nosso pai forçou aquele casamento. Ela estava grávida e desesperada. Tinha medo de... De mim? Ernesto riu, mas não havia humor ali. Ela tinha medo de mim? Eu dei tudo a ela. Trabalhei dia e noite para construir uma vida que ela pudesse desfrutar. E o tempo todo ela estava mentindo, escondendo que carregava o filho de outro homem. Ela era jovem. Davi falou pela primeira vez, sua voz firme. Estava assustada. Tomou uma decisão que achava que era a certa. E você? Ernesto virou-se para ele, os olhos cheios de acusação. Você sabia? Sabia que ela estava grávida? Não, Davi respondeu honestamente. Júlia nunca me contou. Se soubesse, teria feito as coisas diferente. Teria lutado por ela. Mas não lutou. Ernesto deu um passo à frente, a voz subindo. Ela terminou com você e você simplesmente aceitou. Deixou ela ir. Deixou ela casar comigo. Se realmente a amasse, teria ido atrás dela. As palavras atingiram Davi como socos, porque havia verdade nelas. Ele tinha deixado Júlia ir, tinha aceitado a rejeição dela e se escondido naquela fazenda fugindo do mundo. Mas também sabia que as coisas não eram tão simples assim. O amor nem sempre é suficiente, Davi disse calmamente. Júlia tinha uma vida inteira pela frente, uma família que esperava coisas dela. Eu era só um fazendeiro. Não tinha nada para oferecer além de uma vida simples. E eu tinha dinheiro, Ernesto completou amargamente. Tinha posição social. Tinha tudo que o pai dela queria para ela. Então, ela me usou. Me usou para esconder a verdade, para ter a vida que queria. E eu fui idiota o suficiente para acreditar que ela realmente me amava.
Amélia apertou Isabela com mais força. Júlia não te usou, Ernesto. Ela tentou ser uma boa esposa, tentou te amar. Mas ela nunca conseguiu, Ernesto terminou, porque o coração dela sempre pertenceu a ele. Ele apontou para Davi e o gesto estava carregado de toda a dor e raiva que ele estava sentindo. 7 anos desperdiçados. 7 anos amando alguém que nunca foi realmente minha, e agora descubro que até a bebê, até a Isabela. Sua voz falhou, e ele teve que parar, respirando fundo para se controlar. Quando falou novamente, havia uma frieza em seu tom que fez Davi se alertar. Mas sabe de uma coisa? Não importa de quem seja o sangue que corre nas veias dela. Eu criei Isabela desde que nasceu. Eu fui quem ficou acordado nas primeiras noites, quem trocou as fraldas, quem deu as mamadeiras. Aos olhos da lei, eu sou o pai dela, e nenhum exame de DNA ou confissão de morte vai mudar isso. Ernesto, não faça isso, Amélia pediu. Júlia não queria que você criasse Isabela. Ela tinha medo do tipo de homem que você é. E que tipo de homem eu sou? Ernesto perguntou, perigosamente calmo. Um homem que foi traído? Um homem que foi usado? Ou um homem que ainda tem direitos legais sobre uma criança que criou como sua? Davi sentiu um calafrio subir pela espinha. Ernesto estava certo. Aos olhos da lei, sendo o marido de Júlia no momento do nascimento de Isabela, ele tinha direitos paternais. Não importava a biologia. Não importava a verdade. O sistema estava do lado dele. Se essa história está tocando você até aqui, considere apoiar o canal clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Você não pode levá-la, Davi disse, e havia uma firmeza em sua voz que surpreendeu até ele mesmo. Não vou permitir. E como você pretende me impedir? Ernesto desafiou. Você vai me atacar? Me machucar? Na frente de testemunhas? Com meus homens lá fora esperando? Ele riu novamente, aquele riso amargo e sem alegria. Você perdeu, Santos. Perdeu há 7 anos quando deixou Júlia ir, e está perdendo agora. Foi quando Isabela acordou. O bebê tinha dormido durante toda a discussão, mas agora abriu os olhos e olhou ao redor desorientada. E então, como se sentisse a tensão no ar, começou a chorar. Não era um choro de fome ou desconforto, era um choro assustado, o choro de uma criança que sente que algo está errado. Amélia imediatamente começou a balançá-la, sussurrando palavras suaves, mas Isabela não se acalmava. O choro só ficava mais alto, mais desesperado. E foi quando algo incrível aconteceu. Davi se aproximou e estendeu os braços. Posso? Amélia hesitou apenas por um segundo antes de passar o bebê para ele. E no momento em que Davi segurou Isabela, no momento em que ela sentiu os braços dele ao redor do corpinho pequeno, o choro diminuiu. Não parou completamente, mas ficou mais suave, mais controlado. Isabela olhou para cima, direto nos olhos verdes de Davi, e algo passou entre eles. Reconhecimento, conexão. Algo primitivo e instintivo que não precisava de palavras. Ernesto observou a cena, e Davi viu o momento exato em que algo se quebrou dentro dele. O homem desviou o olhar, incapaz de assistir. Ela nunca fez isso comigo. Ernesto sussurrou. Nunca se acalmou assim nos meus braços. Eu sempre achei que era porque eu não sabia como segurar direito, ou porque passava muito tempo trabalhando. Mas não era isso, era? Ninguém respondeu. Não havia necessidade. Ela sabia. Ernesto continuou, mais para si mesmo do que para os outros. De alguma forma, ela sabia que eu não era o pai dela. Bebês sabem essas coisas, sentem. Davi balançava suavemente e Isabela tinha parado completamente de chorar agora. Ela o olhava com aqueles olhos verdes curiosos e uma de suas mãozinhas tinha agarrado o dedo dele com força surpreendente. O que você quer de mim?
Ernesto perguntou, e toda a luta tinha saído de sua voz. Agora ele só soava cansado, derrotado. Quer que eu simplesmente vá embora? Que finja que nada disso aconteceu? Que eu não passei 6 meses me apegando a essa criança? Eu quero que você deixe ela ir, Amélia disse suavemente. Júlia queria que Isabela crescesse com amor de verdade, sem medo, sem o peso de uma mentira. Ernesto, você pode encontrar outra vida, pode recomeçar, mas Isabela merece crescer com seu verdadeiro pai. Mas Ernesto estava longe de tomar essa decisão, pacificamente. E a noite ainda reservava mais uma reviravolta que ninguém esperava. Ernesto ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Isabela nos braços de Davi. Seu rosto era uma máscara de conflito interno. Dor, raiva, perda, tudo misturado em uma expressão que partia o coração. Quando finalmente falou, sua voz estava tão baixa que era quase um sussurro. Júlia odiava tanto assim a vida que eu dei a ela. Ele olhou para Amélia. Era tão ruim ser minha esposa que ela preferiu viver uma mentira do que ficar comigo de verdade. Amélia suspirou e havia compaixão genuína em seus olhos agora. Não era sobre você, Ernesto. Era sobre ela. Júlia nunca teve a chance de escolher sua própria vida. Nosso pai decidiu tudo. Com quem ela deveria casar, como deveria viver, o que deveria querer. E ela estava tão cansada de fingir ser alguém que não era. E comigo ela tinha que fingir? A dor na voz de Ernesto era palpável. Sim, Amélia respondeu honestamente. Porque vocês dois queriam coisas diferentes. Você queria uma esposa perfeita, que organizasse jantares, que sorrisse para seus sócios, que nunca te constrangesse. Júlia queria uma vida simples, com alguém que a amasse pelo que ela era, não pelo que podia aparentar. Davi continuava balançando Isabela suavemente. O bebê tinha relaxado completamente em seus braços, os olhinhos começando a fechar novamente. Ele sentia algo crescendo em seu peito. Um instinto protetor feroz que nunca tinha experimentado antes. Esta era sua filha, carne da sua carne, e ele faria qualquer coisa para protegê-la. Você não vai facilitar isso, vai? Ernesto disse, olhando para Davi. Não vai simplesmente deixar eu levar Isabela embora. Não, Davi respondeu sem hesitar. Não vou, mesmo sabendo que eu tenho a lei do meu lado, que posso fazer você e Amélia serem presos por sequestro? Mesmo assim, Ernesto assentiu lentamente, como se esperasse essa resposta. Então vamos ter um problema, porque eu não posso simplesmente desistir dela. Ela era tudo o que me restava. Era. Amélia repetiu suavemente, enfatizando a palavra. Passado, Ernesto. Isabela nunca foi realmente sua. E, no fundo, você sempre soube disso. A acusação fez Ernesto recuar como se tivesse sido esbofeteado. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que você nunca se conectou com ela de verdade. Amélia continuou, sua voz firme agora. Você cuidava dela porque era seu dever, porque era o que se esperava de você. Mas nunca houve aquela conexão que um pai tem com um filho. Júlia percebeu isso. Foi por isso que ela teve certeza de que precisava tirar Isabela de você antes que fosse tarde demais. Você não sabe nada sobre o que eu sentia. Ernesto explodiu, mas havia um desespero em sua voz que contradizia suas palavras. Eu tentei ser um bom pai, mas não conseguiu, Davi disse, e sua voz não era cruel, apenas factual. Porque não era sua filha para amar, era minha. Silêncio caiu sobre a sala novamente. Do lado de fora, Davi podia ouvir os homens de Ernesto conversando baixo, provavelmente se perguntando o que estava demorando tanto. O relógio na parede marcava quase meia-noite. Eles estavam ali há horas, presos naquele impasse emocional. Foi Ernesto quem finalmente quebrou o silêncio, e o que ele disse surpreendeu a todos. Me mostre. O quê? Davi perguntou. Me mostre que ela é sua filha, Ernesto desafiou. Você diz que é.
Amélia diz que é. Até Júlia aparentemente disse isso antes de morrer. Mas eu preciso ver. Preciso ter certeza. Os olhos dela. Amélia começou, mas Ernesto a interrompeu. Os olhos não são suficientes. Podem ser coincidência. Eu preciso de mais. Davi olhou para baixo, para Isabela dormindo pacificamente em seus braços. A luz da lamparina na sala batia no rosto do bebê, iluminando cada detalhe. E foi quando Davi realmente prestou atenção, quando olhou além da superfície, que viu. Ela tem uma marca de nascença, Davi disse de repente, no ombro direito, em forma de meia-lua. Amélia arregalou os olhos. Como você sabe disso? Porque eu tenho a mesma marca, Davi respondeu, puxando o colarinho de sua camisa para mostrar. Ali, em seu ombro direito, estava uma marca de nascença marrom clara, perfeitamente em forma de meia-lua. Minha mãe tinha, meu avô tinha, é de família. Ernesto se aproximou, o ceticismo claro em seu rosto. Me mostre. Amélia cuidadosamente ajeitou o macacão de Isabela, expondo seu ombro direito. E lá estava, a mesma marca, o mesmo formato, inconfundível. Ernesto olhou. Olhou de verdade. Comparou a marca no ombro de Davi com a marca no ombro de Isabela. E Davi viu o momento exato em que a negação se desfez. O momento em que a verdade finalmente se tornou inegável. Meu Deus! Ernesto murmurou, se afastando. Ele tropeçou até a cadeira mais próxima e caiu nela, colocando o rosto nas mãos. É verdade. Tudo é verdade. Ernesto. Amélia se aproximou, colocando uma mão hesitante em seu ombro. Não, ele disse, afastando-a gentilmente. Só me dê um minuto. Davi observou o homem desmoronar. Não havia satisfação nisso. Não havia vitória. Apenas a tristeza de ver alguém perder tudo que achava que tinha. Ernesto não era um homem mau, Davi percebeu. Era apenas um homem que tinha se apaixonado pela pessoa errada, que tinha construído sua vida sobre uma fundação de mentiras sem sequer saber. Depois do que pareceu uma eternidade, Ernesto levantou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, mas não havia lágrimas. Apenas uma aceitação resignada. Júlia me disse algo antes de morrer, ele falou baixinho. Eu não entendi na época. Pensei que era o delírio da febre ou os medicamentos fazendo efeito. Mas agora faz sentido. O que ela disse? Amélia perguntou. Disse, perdoe-me, Ernesto. Eu tentei te amar, mas meu coração sempre pertenceu a outro lugar. Cuide dela como se fosse sua, mas se Amélia vier buscá-la algum dia, deixe-a ir. Deixe minha filha conhecer o verdadeiro amor. Ernesto olhou para Davi. Ela estava falando de você. O tempo todo, ela estava falando de você. As palavras de Júlia, repetidas por Ernesto, ecoaram pela sala como um fantasma do passado finalmente encontrando sua voz. Davi sentiu um aperto no peito, uma mistura de tristeza pelo que poderia ter sido e gratidão por ter recebido essa segunda chance. Ernesto se levantou lentamente da cadeira, como se cada movimento exigisse um esforço imenso. Ele caminhou até onde Davi estava, parado com Isabela ainda dormindo em seus braços, e pela primeira vez, desde que entrara na casa, seu rosto não mostrava raiva ou desafio. Apenas uma profunda e dolorosa aceitação. Posso? Ernesto perguntou, estendendo a mão para tocar o rosto de Isabela uma última vez. Davi assentiu, e Ernesto gentilmente acariciou a bochecha do bebê com o dorso dos dedos. Isabela nem se mexeu, perdida em seu sono profundo. Eu realmente tentei amá-la, Ernesto sussurrou mais para si mesmo. Mas você tem razão, Amélia. Nunca foi natural. Sempre pareceu que havia uma barreira entre nós que eu não conseguia atravessar. Achei que fosse culpa minha, que eu não estava tentando o suficiente. Não era culpa sua, Amélia disse suavemente. Algumas coisas simplesmente não são para ser, não importa o quanto tentemos forçar. Ernesto afastou a mão e deu um passo para trás, olhando para Davi.
Júlia escolheu bem. Pelo menos nisso ela acertou. Você vai cuidar dela, de verdade? Com minha vida, Davi respondeu sem hesitação. E você? Ernesto virou-se para Amélia. Vai ficar aqui também? Ou vai voltar para sua vida depois de entregar a encomenda? A pergunta pegou Amélia de surpresa. Ela olhou para Isabela, depois para Davi, e algo passou em seu rosto. Incerteza, esperança, medo. Ela começou, mas as palavras falharam. Fique, Davi disse, surpreendendo a si mesmo tanto quanto aos outros. Isabela precisa de alguém que a conheça desde bebê, alguém que possa contar histórias sobre a mãe dela. E eu? Ele hesitou. Não sei nada sobre cuidar de um bebê. Vou precisar de ajuda. Amélia olhou para ele e um sorriso pequeno e hesitante apareceu em seu rosto. Júlia disse que você era um homem bom. Acho que ela estava certa. Que tocante, Ernesto comentou, e havia apenas um leve traço de amargura em sua voz agora. Uma família instantânea, construída sobre os destroços da minha. Ernesto, Amélia começou, mas ele levantou a mão. Não, você está certa. Todos vocês estão certos. Isabela pertence aqui, com o pai verdadeiro dela, com alguém que possa amá-la da forma que ela merece. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para o que viria a seguir. Vou embora e não vou causar problemas. Não vou processar ninguém por sequestro. Não vou brigar pela guarda. Sério? Amélia perguntou claramente surpresa. Sério, mas tenho uma condição. Qual? Davi perguntou cautelosamente. Quando ela crescer, quando tiver idade suficiente para entender, contem a verdade a ela. Sobre Júlia, sobre mim, sobre como tudo aconteceu. Não deixem que ela cresça pensando que foi abandonada ou rejeitada. Ela merece saber a história completa. Vamos contar, Davi prometeu. Você tem minha palavra. Ernesto assentiu, parecendo satisfeito. Ele caminhou até a porta, mas parou com a mão na maçaneta. Sem se virar, ele falou uma última vez. Júlia nunca me contou sobre você, sobre como vocês se conheceram, sobre o que tiveram juntos, mas eu sempre soube que havia alguém. Via nos olhos dela, sabe? Aquela saudade distante, aquele e se que ela nunca compartilhou comigo. Ele finalmente se virou e havia lágrimas em seus olhos agora. Cuide bem das duas, de Isabela e de Amélia. Dê a elas a vida que Júlia sempre quis, mas nunca teve coragem de buscar. E com isso, Ernesto Almeida abriu a porta e saiu. Davi ouviu ele conversando brevemente com seus homens lá fora. Ouviu os motores dos carros ligando e então o som foi ficando mais distante até desaparecer completamente na noite. O silêncio que ficou era diferente dos silêncios anteriores. Não estava carregado de tensão ou medo, era um silêncio de possibilidades, de novos começos. Ele realmente foi embora, Amélia murmurou, como se não pudesse acreditar. Foi, Davi confirmou, olhando para baixo para Isabela. E agora somos só nós três. Amélia se aproximou, ficando ao lado dele e olhando para o bebê. Você está assustado? Aterrorizado, Davi admitiu com um pequeno sorriso. Não sei a primeira coisa sobre ser pai. Não sei trocar fraldas. Não sei fazer mingau. Não sei como fazer um bebê parar de chorar. Bem, Amélia disse com um sorriso próprio. Sorte a sua que eu aprendi tudo isso nos últimos 3 dias de fuga. Ela estendeu os braços. Vem, vou te mostrar como se segura direito. Davi cuidadosamente passou Isabela para ela e Amélia a ajeitou com uma facilidade natural, falando baixinho com o bebê mesmo dormindo. Ela precisa comer de novo em algumas horas e vai precisar ser trocada. Você tem fraldas aqui? Não, Davi respondeu sentindo-se perdido. Não tenho nada para beber. Então amanhã de manhã precisamos ir à cidade. Amélia planejou, já entrando no modo organizacional. Fraldas, roupas adequadas, mais leite, mamadeiras extras. A lista é longa. Amélia, Davi a interrompeu gentilmente. Obrigado por trazer ela até aqui.
por cumprir a promessa que fez para Júlia, por arriscar tudo. Ela olhou para ele e havia uma profundidade em seus olhos que ele não tinha notado antes. Júlia era minha irmã. Eu teria feito qualquer coisa por ela. E agora... Ela olhou para Isabela. Vou fazer qualquer coisa por essa pequena também. Mesmo que isso signifique ficar presa aqui, no meio do nada, com um fazendeiro que não sabe nada sobre bebês? Amélia riu, e foi um som bom, leve, livre do peso que ela carregava há dias. Especialmente se isso significar isso. Alguém precisa garantir que você não vai criar ela só comendo carne e batatas. Davi sorriu de volta, e pela primeira vez em anos sentiu algo que tinha esquecido existir. Esperança. Esperança por um futuro que até algumas horas atrás ele nem sabia que queria. Mas a noite ainda não tinha acabado, e antes que pudessem processar tudo o que tinha acontecido, ainda havia decisões práticas a tomar. A madrugada começou a clarear no horizonte, pintando o céu com tons suaves de rosa e laranja. Davi não tinha dormido nada. Tinha ficado acordado a noite inteira, observando Amélia cuidar de Isabela, aprendendo cada movimento, cada gesto. Como segurar o bebê para arrotar. Como trocar as fraldas que, por sorte, Amélia tinha trazido na bolsa. Como preparar a mamadeira na temperatura certa. Agora, sentado na varanda com uma xícara de café nas mãos, ele observava o nascer do sol e refletia sobre como sua vida tinha mudado completamente em apenas uma noite. Ontem, ele era um homem sozinho, vivendo uma existência simples e previsível. Hoje, ele era pai. Tinha uma filha de 6 meses. E talvez, apenas talvez, tivesse encontrado algo mais. A porta atrás dele se abriu e Amélia saiu, carregando Isabela enrolada em um cobertor. Ela acordou pedindo café da manhã, Amélia disse com um sorriso cansado. E eu percebi que acabaram as mamadeiras prontas. Eu faço, Davi disse levantando-se. Você deve estar exausta, descanse um pouco. Eu estou bem, só... Amélia hesitou, olhando para o horizonte. Ainda não acredito que acabou, que Ernesto realmente foi embora. Passei 3 dias olhando por cima do ombro, esperando ser pega a qualquer momento. Acabou, Davi confirmou, pegando Isabela dos braços dela. O bebê o olhou com aqueles olhos verdes, seus olhos, e fez um barulhinho suave. Você está segura aqui. Vocês duas estão. Amélia o observou segurar a filha dele e havia algo em sua expressão que Davi não conseguia decifrar. Júlia teria amado ver isso. Ver você com ela. Me fala sobre Júlia, Davi pediu enquanto entravam na casa. Sobre como ela era depois que terminamos. Ela foi feliz alguma vez? Amélia suspirou, sentando-se à mesa da cozinha enquanto Davi preparava a mamadeira. Não da forma que importa. Ela tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Uma casa bonita, roupas caras, festas elegantes, mas não tinha alegria. Via nos olhos dela. Aquela luz que ela tinha quando era mais jovem, quando estava com você, tinha apagado. Por que ela não saiu? Davi perguntou, testando a temperatura do leite em seu pulso, como Amélia tinha ensinado. Se era tão infeliz, por que ficou? Medo, principalmente. Medo do que nosso pai diria. Medo de decepcionar todo mundo. E depois que descobriu que estava grávida... Amélia fez uma pausa. Ela sentiu que não tinha escolha, que tinha que fazer funcionar pelo bem do bebê. Davi sentou-se e começou a alimentar Isabela, maravilhado com como algo tão simples podia parecer tão importante. Ela mencionou alguma vez sobre aquela última noite? Amélia assentiu. Disse que foi a noite mais feliz da vida dela. E a mais triste, porque sabia que estava se despedindo, que ia fazer a coisa certa e casar com Ernesto, mesmo sabendo que seria infeliz. Eu teria lutado por ela, Davi disse baixinho. Se soubesse que estava grávida, teria ido até aquela igreja e parado o casamento. Não me importava com dinheiro ou posição social, só queria ela. Eu sei,
Júlia também sabia, foi por isso que não contou. Amélia se inclinou para a frente, colocando os cotovelos na mesa. Ela sabia que você faria a coisa certa. E ela não queria que você sacrificasse sua tranquilidade por obrigação. Queria que você fosse feliz, mesmo que fosse sem ela. Mas eu não fui feliz, Davi admitiu. Passei 7 anos aqui sozinho, me convencendo de que era isso que eu queria. Mas era só uma forma de fugir, de não enfrentar o fato de que tinha perdido o amor da minha vida. Isabela tinha terminado a mamadeira, e agora o observava com interesse, uma mãozinha agarrada ao dedo dele. Davi não conseguia parar de olhar para ela, de maravilhar-se com cada pequeno detalhe. Você vai ser um bom pai, Amélia disse de repente. Consigo ver. No jeito que você olha para ela. No cuidado que tem. Só porque você está aqui para me ensinar. Davi respondeu. Não sei o que faria se tivesse que descobrir tudo sozinho. Bem, você não precisa descobrir sozinho. Eu estou aqui. Por quanto tempo? A pergunta saiu antes que Davi pudesse pensar direito. Quero dizer, você deve ter uma vida. Amigos, talvez um namorado, um emprego. Não pode simplesmente jogar tudo fora para ficar aqui no meio do nada, me ajudando a criar um bebê. Amélia ficou quieta por um momento, brincando com a xícara vazia na frente dela. Não tenho namorado. Quanto ao emprego, eu trabalhava na loja do meu pai, mas... Ela hesitou. Depois que peguei Isabela e fugi, tenho certeza que fui demitida. Provavelmente deserdada também. Amélia... Não! Ela o interrompeu. Não sinto pena de mim. Fiz a escolha certa. Júlia me pediu para cuidar de Isabela, para trazê-la até você, e era isso que importava. Não o dinheiro do meu pai, não a aprovação dele. Só fazer a coisa certa. Davi olhou para ela. Realmente olhou. Pela primeira vez desde que tinha chegado. Via agora que ela não era só a irmã de Júlia. Era sua própria pessoa, com sua própria força, sua própria coragem. Ela tinha arriscado tudo, tinha atravessado o estado fugindo de um homem poderoso. Tudo para cumprir uma promessa feita a uma irmã moribunda. Fique, ele disse de novo, mas dessa vez havia algo diferente em sua voz. Não era só uma oferta prática, era outra coisa. Pelo tempo que quiser, esta casa é grande o suficiente para 3. E Isabela vai precisar de você. Eu vou precisar de você. Amélia o encarou, e algo passou entre eles. Um entendimento, uma possibilidade. Você tem certeza? Não quer pensar melhor sobre isso? Ter uma mulher estranha e um bebê de repente na sua vida deve ser muita coisa para processar. Você não é uma estranha, Davi disse. Você é a pessoa que me trouxe minha filha de volta. A pessoa que cumpriu uma promessa quando teria sido muito mais fácil desistir. Isso te faz importante, para mim e para Isabela. Amélia sorriu, e foi um sorriso verdadeiro, que alcançou seus olhos e os fez brilhar. Então sim, vou ficar. Pelo menos por enquanto, até termos certeza de que você não vai deixar a bebê vestida de vermelho e rosa ao mesmo tempo. Davi riu, e o som surpreendeu ambos. Quando tinha sido a última vez que ele tinha rido de verdade? Isso seria tão ruim assim? Terrível, Amélia respondeu, sorrindo de volta. Claramente você precisa de supervisão fashion urgente. E assim, enquanto o sol terminava de nascer, iluminando a fazenda com sua luz dourada, 3 pessoas que eram estranhas ontem começaram a se tornar algo novo. Algo que, com tempo e cuidado, poderia se transformar em uma verdadeira família. Os dias que se seguiram foram uma mistura de caos organizado e descobertas constantes. Davi aprendeu que bebês precisam de muito mais atenção do que ele jamais imaginou. Fraldas precisavam ser trocadas constantemente. Isabela acordava de 2 em 2 horas durante a noite e tinha todo um universo de produtos para bebê que ele nem sabia que existiam.
Amélia foi paciente, ensinando-o passo a passo, como dar banho em Isabela sem que ela chorasse, como identificar diferentes tipos de choro, fome, sono, desconforto, como fazer ela dormir balançando de um jeito específico. E aos poucos, Davi foi pegando o jeito. Mas mais do que aprender a cuidar de um bebê, ele estava aprendendo a ser pai. Estava aprendendo que o amor não é algo que precisa de tempo para crescer, que pode surgir instantaneamente, forte e avassalador, no momento em que você olha para os olhos do seu filho e vê um reflexo de si mesmo. Uma tarde, 3 semanas depois daquela noite fatídica, Davi estava na varanda com Isabela no colo. A bebê tinha crescido visivelmente, estava mais alerta, mais interativa. Ela sorria agora, grandes sorrisos desdentados que derretiam o coração dele toda vez. Amélia saiu com 2 xícaras de chá e sentou ao lado dele. Ela gosta de você, ela comentou, observando como Isabela segurava o dedo de Davi. Eu gosto dela também, Davi respondeu sorrindo. Ainda não acredito que isso é real às vezes, que ela é minha. Acredite, ela é totalmente sua. Olha só essa teimosia quando não quer dormir. Puxou ao pai. Davi riu. Eu não sou teimoso. É sim. Lembra quando tentei te convencer a comprar aquele carrinho mais caro para ela e você insistiu que o básico era suficiente? Por que era? Carrinho é carrinho. Viu? Teimoso. Mas Amélia estava sorrindo. E havia um calor em seus olhos que fazia o coração de Davi acelerar de um jeito que ele não tinha certeza de como interpretar. As semanas tinham virado meses e uma rotina tinha se estabelecido. Davi acordava cedo para cuidar dos animais, enquanto Amélia preparava o café da manhã. Eles se revezavam com Isabela durante o dia, trabalhando em conjunto de uma forma que parecia natural, como se tivessem feito aquilo a vida inteira. À noite, sentavam juntos na sala, às vezes conversando, às vezes em silêncio confortável, apenas aproveitando a companhia um do outro. E em algum momento, sem que nenhum dos dois percebesse exatamente quando, a dinâmica entre eles começou a mudar. Os olhares começaram a durar mais tempo. Os toques acidentais, quando passavam Isabela de um para o outro, quando alcançavam o mesmo objeto ao mesmo tempo, começaram a parecer menos acidentais. As conversas se aprofundaram, compartilhando não apenas o presente, mas também o passado, os sonhos, os medos. Você sente falta dela? Amélia perguntou uma noite depois que Isabela tinha adormecido e eles estavam sentados no sofá. De Júlia? Davi pensou por um momento antes de responder. Sinto falta do que tivemos, da possibilidade do que poderíamos ter sido, mas a pessoa que eu amava, ela não existe mais. E não só porque morreu, mas porque ambos mudamos. Eu me tornei alguém diferente do jovem que ela conheceu, e ela se tornou alguém que eu provavelmente nem reconheceria. Isso é triste, Amélia murmurou. É. Mas também é libertador, de certa forma. Passei 7 anos preso a uma memória, a um esse. Mas agora... Ele olhou para Amélia. Agora tenho algo real. Isabela, você. Esta vida que estamos construindo juntos. Amélia corou levemente, desviando o olhar. Davi, desculpa se isso é estranho. Ele disse rapidamente. Não quero te pressionar nem nada. Sei que você só planejava ficar até eu aprender a cuidar dela. Se quiser ir embora... Não quero, Amélia o interrompeu, olhando de volta para ele. Não quero ir embora. Esta casa, você, Isabela, vocês se tornaram minha família, a verdadeira família que eu sempre quis, mas nunca tive. Então fique, não só como a tia de Isabela, mas como parte disso, de nós. O ar entre eles estava carregado com coisas não ditas, promessas não feitas, possibilidades não exploradas. E então, suavemente, Davi inclinou-se e tocou o rosto de Amélia, dando-lhe todo o tempo do mundo para se afastar se quisesse. Ela não se afastou.
O beijo foi suave, tentativo, cheio de perguntas e esperanças. E quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Júlia ficaria feliz. Amélia sussurrou. Saber que vocês encontraram um ao outro, que Isabela tem não só um pai, mas uma família completa. Acha que ela planejou isso? Davi perguntou com um sorriso. Ao pedir que você trouxesse Isabela até aqui, conhecendo minha irmã? É bem possível. Ela sempre foi boa em manipular situações para conseguir o que queria. E o que ela queria? Que todos nós fôssemos felizes, que encontrássemos o que ela não conseguiu ter. Meses se transformaram em anos. Isabela cresceu, deixando de ser bebê para se tornar uma criança curiosa e alegre, com os olhos verdes do pai e o sorriso amoroso da tia, que se tornou mãe de coração. Davi e Amélia se casaram em uma cerimônia simples na fazenda. Só eles três e algumas pessoas da cidade. E quando Isabela tinha idade suficiente para entender, contaram a ela toda a história. Sobre Júlia, sobre o amor que ela teve e perdeu, sobre Ernesto e sua saída generosa, sobre a promessa cumprida que trouxe todos eles juntos. E Isabela, sábia além de seus anos, apenas assentiu e disse: então minha mãe de verdade me deu 2 presentes, meu papai e minha mamãe Amélia. Ela deve ter me amado muito. Amou, Amélia confirmou, abraçando a filha de coração. Mais do que qualquer coisa. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Davi e Amélia ficaram na varanda, olhando as estrelas. O colar de ouro que tinha iniciado tudo ainda pendia no pescoço de Amélia, um lembrete constante do passado que os trouxe juntos e do futuro que construíram a partir dele. Você acha que Júlia sabe? Amélia perguntou. Que tudo deu certo? Acho, Davi respondeu, puxando-a para mais perto. E acho que ela está em paz, sabendo que sua filha está cercada de amor. E assim, em uma fazenda isolada no meio do nada, 3 pessoas que começaram como estranhos se tornaram a família mais improvável e mais perfeita. Uma família construída não no sangue ou na obrigação, mas na escolha, no amor e na promessa cumprida de uma mulher que, mesmo na morte, encontrou uma forma de trazer felicidade às pessoas que mais amava. E assim, terminamos mais uma história que nos mostra como a vida pode nos surpreender nos momentos mais inesperados. Se você chegou até aqui e gostou dessa história, se inscreva no canal para não perder conteúdos emocionantes como esse. E me conta nos comentários, o que você achou da decisão de Ernesto? Você teria a mesma coragem de deixar ir? Adoramos ler cada comentário e saber como essas histórias tocam vocês. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade. Até nosso próximo encontro.